a música porque não quero que tenha emocionalismo. E os músicos simplesmente param de tocar e ficam lá com cara de paisagem. Não precisa de tecnologia para o Espírito Santo agir. Isso é um desrespeito muito grande com quem está lá para adorar a Deus. Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos trazer um vídeo forte, polêmico, mas super necessário, né? E para isso eu trouxe meu marido. Paz do Senhor, pessoal. Alexandre. Nós vamos falar hoje para alguns pregadores, né? Eu quero que esse vídeo alcance o máximo de pessoas que têm a direção do culto através da palavra, porque tem acontecido algo, né? Na verdade, aconteceu esses dias com a gente decidiu fazer o vídeo através do que aconteceu, mas não foi a primeira vez, não será a última, né? Sempre acontece da pessoa que está, né, pregando a palavra, a pessoa que está com a direção do culto, né, com o microfone na mão, fazerem coisas que atingem os músicos da igreja. E principalmente na hora do apelo, né? Eu vou explicar direitinho para vocês entenderem, se situarem na situação. Muitas vezes na hora do apelo, não sei se na igreja de vocês, né, tem esse costume, mas na Assembleia de Deus a maioria delas tem, principalmente quando se tem um músico na igreja, né? Tem igreja que não tem músico, aí não tem como. Às vezes até coloca um playback, um fundo musical na hora que o pregador tá pregando ali. Mas nas igrejas que tem músicos, geralmente o músico, né, quando o pregador gosta de um fundo musical, quando ele não se atrapalha com a mensagem, né? Porque eu entendo assim, o pregador ele não quer fundo musical quando aquilo ali atrapalha ele. Muitas pessoas têm esse problema, né? Não consegue manter, perde a atenção, a concentração naquilo que está falando. Então eu super entendo, não é sobre isso que a gente está falando. Aí a pessoa dá um toque, né? Olha, não precisa fazer fundo musical. Eu, particularmente, não me atrapalho quando eu tô pregando, eu gosto. Eu acho importante, inclusive, que durante a mensagem o Alexandre esteja, sempre que eu tô pregando, o Alexandre tá no teclado tocando. Só que no final do culto, né, na maioria dos cultos das Assembleias de Deus, eu digo isso porque tem muita gente da congregação cristã aqui no nosso canal, e isso não é costume da congregação, eu sei disso. Mas na Assembleia de Deus, quando a palavra está chegando no final, sempre tem um apelo. Um apelo para oração, para chamar o povo à frente, aqueles que querem aceitar Jesus como Salvador, ou aqueles que querem uma oração específica, ou a oração é a respeito daquilo que foi pregado, né? Muitas vezes Deus fala na palavra, vamos supor, a respeito de uma libertação, de libertação espiritual. Aí ele faz o apelo àquelas pessoas que estão na nave da igreja, que sentem que precisam de uma oração de libertação, né? Então, em cima da palavra que foi pregada, aquela oração vai ser feita. E é um momento para mim assim crucial, apesar de não existir na congregação cristã, e eu amo os cultos da congregação, eu acho essa parte do culto uma das partes mais importantes. A oração que vem depois da palavra é simplesmente colocar em prática aquilo que foi falado. Nesse momento, né, algumas igrejas, por exemplo, em culto onde é ministrado o batismo com o Espírito Santo, né, vamos supor assim, culto que a palavra foi voltada ao avivamento, no final da palavra chama-se à frente as pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo, querem receber o batismo ou o renovo, né, do Espírito Santo, e aí chama-se à frente, é um momento maravilhoso, aonde os músicos, geralmente, se tem músico na igreja, eles tocam nesse momento, mesmo porque a pessoa que está com o microfone na mão, ela vai estar ministrando, orando, né, expulsando demônio, impondo as mãos e realmente orando por batismo com o Espírito Santo. Então ele não vai estar com a palavra, ele vai estar, né, administrando aquele momento, mas ele não vai estar pregando, ele já pregou. Ali é a hora que o Espírito Santo vai agir e tal. Aí o que acontece? Nesse momento, existem alguns pregadores, isso já aconteceu várias vezes, gente, eu já vi isso acontecer várias vezes, que eles, parece que na hora daquele momento, eles criam uma certa aversão à música que está sendo tocada, sabe? E eles querem que os músicos parem, e sempre acontece isso, gente, da pessoa falar,
para a música porque não quero que tenha emocionalismo. Eu quero que seja o Espírito Santo purinho na vida de vocês. Eu quero ouvir só o barulho do Espírito Santo na igreja. E aí esse pregador, ele fica com essa fala de que ele quer que os músicos parem de tocar por esse motivo. Esse assunto é um assunto bem extenso. Eu trouxe o Alexandre aqui nesse vídeo porque o meu marido, ele é músico, né? Ele prega a palavra, eu prego a palavra, a gente faz a obra lá fora, a gente resgata pessoas do mundo, a gente faz todo o trabalho sacerdotal de hoje em dia, né, que um sacerdote tem que ter, né, que é ganhar almas para Jesus, ir na favela, a gente faz tudo isso, gente. Só que a gente é músico também, né? Eu falo a gente é músico, eu não toco nada, mas eu canto e eu me considero uma adoradora. Eu amo o louvor, eu amo, é a coisa que eu mais amo fazer, é louvar a Deus, é a coisa que eu mais amo fazer na vida. E o Alexandre, meu esposo, ele é músico, né? Ele é maestro do coral da igreja, é maestro de orquestra, toca diversos instrumentos, né? Para não dizer todos os instrumentos, você der na mão dele, ele toca. Então ele é uma pessoa que tem o dom, né? Um dom natural da música. E também estudou parte da vida dele a música, se dedicou bastante para saber tudo que sabe. Dessa última vez que aconteceu isso na igreja, que nós estávamos lá e os músicos simplesmente param de tocar e ficam lá com cara de paisagem, né? Primeiro que é uma falta de respeito enorme você falar para uma pessoa que se tá na liturgia do culto, não é nada inventado da nossa cabeça, né? Os músicos no final do culto, na hora do apelo, eles não inventaram na cabeça deles, vamos atrapalhar, vamos entrar. Não. Faz parte da liturgia das Assembleias de Deus, pelo menos da igreja, onde a gente vai, que os músicos toquem no final do culto, no final da palavra, certo? Aprendi isso com o meu pastor, né? Meu pastor tá pregando, o que a gente faz? Na hora que ele tá no apelo, a gente vai, faz um fundo, o hino tem que ser abaixo da voz do pregador. Quando, às vezes, ele tem desejo de falar alguma coisa, ele sente no coração, às vezes, de profetizar naquele momento, a gente abaixa ainda mais os instrumentos, abaixa ainda mais o volume das vozes, se tiver alguém cantando, tudo isso a gente sabe, a gente não é nenhum atrapalhado, né, nessa hora. E a gente dá a prioridade, né, da altura do volume para a voz do pregador, da pessoa que está orando, né, daquilo que está sendo falado e tal. Só que acontece que tem pregadores, e eu sinto, gente, uma certa frustração nesses pregadores. Parece que são pessoas que nunca tocaram nada, entendeu? Então eles não entendem de adoração. Eles foram direto para pregação, para o ministério, né, da palavra, para o ministério pastoral, sem passar antes pela parte da adoração, que é uma incumbência, um dever de todo cristão. Todo cristão tem que adorar. Todo cristão tem que ser adorador. Ele pode ser o presidente da denominação. Ele tem que ser um adorador. Ele tem que saber cantar para Jesus. Porque a Bíblia fala, aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Esses dias a gente viu um vídeo do pastor José Wellington Bezerra da Costa, né, amor? Sim. Que é o nosso presidente das Assembleias de Deus do Ministério do Belém, um senhor de mais de 80 anos, cantando um hino, né, amor? Sim, ele tem quase 90 anos. Quase 90 anos. E ele cantando um hino, era que era de que... Pelo sangue, né, do Renascer, né? É Renascer Praise? É. Olha isso, gente, Renascer Praise. E o presidente da Assembleia de Deus do Belém lá cantando, eu até postei no meu Instagram, porque eu acho lindo isso. A pessoa que não deixa com que o grau ministerial tire ele da qualidade de adorador. Ele é um adorador. Vermelho, forte e fiel, portou a cruz a preço de sangue. E às vezes a gente vê alguns pregadores que eles passaram por essa fase, eles simplesmente não se tornaram adorador. Aí eles pegam e batem no músico. E com essa desculpa de emocionalismo. Quero falar um pouco com vocês, porque é o seguinte, isso que a Kelly falou é o que aconteceu, né? Nós estávamos em um culto e de repente, no final aliás, eu acho que a música, ela cabe durante a palavra e até durante o período pós a palavra, que é o período do apelo ali, onde a Kelly estava mencionando agora há pouco. Só que existem pregadores, né, que não gostam do fundo musical durante a palavra, e a gente respeita,
às vezes ele perde a concentração, ele não consegue ele se concentrar no texto, enfim, no sermão que ele preparou, e a gente entende e tem que respeitar, né? Nós aprendemos que a partir do momento em que ele está pregando, ele é quem está dirigindo o culto naquele momento, né? Porque ele está com o microfone, ele recebeu a oportunidade, então ele está dirigindo o culto. Porém, o que a gente não concorda e o que aconteceu nesses dias, e a gente já viu acontecer outras vezes, são pregadores justamente usar esse termo que ela falou, né? Para os instrumentos, para você instrumento, sem barulho, sem instrumento nenhum, só o barulho do Espírito Santo. Eu só quero ouvir o som do Espírito Santo. Eu não quero emocionalismo, né? Não precisa de tecnologia para o Espírito Santo agir. Isso é um desrespeito muito grande com quem está lá, com quem adorou a Deus, com quem orou para estar naquele momento, com quem jejuou até para estar naquele momento, e está ali usando seus dedos ou a sua boca, né, nos seus instrumentos, para adorar a Deus, né, para render louvores de adoração ao Senhor. Então ninguém está ali de emoção, mas quem está ali com seus instrumentos estão diante, né, sob a direção do Espírito Santo, sob o agir do Espírito Santo. E ninguém vai naquele momento tocar qualquer tipo de música. Não, ali são louvores para adoração a Deus, né? E aí eu quero fazer só um adendo aqui, porque a gente vê muita coisa na internet. Ontem mesmo, gente, eu peguei um vídeo de uma mulher gritando: "Ô baterista! Cadê o baterista?" Vocês já devem ter visto por aí um meme, né, de uma moça que equivocadamente gritava atrás do baterista em cima do púlpito, e teve uma hora que ela vira pro tecladista e fala: "Toca esse teclado aí, meu filho!" Com uma falta de respeito também tremenda com o músico, enfim. As pessoas esquecem que atrás do instrumento tem uma pessoa, né? E essa pessoa, ela tá lá no intuito. Quando que eu concordo que o pregador deu um esculacho no músico? Que eu já vi também, tá? Não é da minha cabeça, não. Eu concordo, e se for eu o pregador, se eu tiver com a oportunidade, eu dou esse esculacho. Eu falo pra ele parar. É quando a gente vê que o músico tá na carne. Já viu, já aconteceu, amor. A gente vê músicos tocando música, inclusive músicas de Disney, endemoniada, músicas endemoniadas, na hora do apelo, entendeu? Já vi tocar Naruto, né, amor? Quer dizer, isso aí é o quê? É uma brecha, uma porta pro diabo se manifestar ali, no culto, tá? Atrapalhar o culto, bagunçar o culto. Ou outra situação é até mesmo o músico nem tá dentro da igreja. O músico começa a palavra, ele vai lá para fora, some, e de repente, no finalzinho da palavra, vou voltar lá para tocar o instrumento, fazer o fundo musical na hora do apelo. Isso está extremamente errado, né? Não pode. Existe também, né? O músico que só vai para a igreja para tocar, ele não tá no culto, ele não participa do culto, ele não se alimenta do culto, ele não se preparou para o culto, enfim. Tudo isso é motivo, eu acredito, para você, né? Não no microfone, né? Vai lá no cantinho, ó, não toca não, irmão, né? Não precisa envergonhar o músico no microfone. Agora, o que a gente tá falando, e que acontece diversas vezes, e que eu gostaria que você até compartilhasse esse vídeo lá no grupo da sua igreja, para os pregadores tudo ouvir, eles precisam ouvir isso. Se ele nunca foi músico, ele não entende o que é um músico. Às vezes ele pensa que o músico tá lá no instrumento querendo emocionar a igreja, né? Querendo, sei lá, usar de artifícios musicais, porque a gente sabe que a música toca a alma, né? A música, ela toca a alma, mas a palavra também toca a alma. Uma oração também toca a alma. Muitas vezes você vai orar, o outro vai chorar porque ele está emocionado com aquilo que você está orando. Muitas vezes você lê uma palavra e a pessoa vai chorar, apesar do poder da palavra, do poder da oração e do poder que há no louvor, porque Davi expulsava demônios através do seu instrumento, tocando o seu instrumento. Apesar do poder que existe nisso, existe a emoção, porque a pessoa que está recebendo, que está ouvindo, ela tem uma alma, gente. A emoção vem da alma. Você não quer emoção na igreja? Então tira a alma de todo mundo. Quando a palavra de Deus diz também, você já conhece essa palavra, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E toda vez que a Bíblia fala de coração, não está falando do coração, órgão, mas está falando de sentimento, está falando de alma. Da alma. Porque guarda o coração, guarda os seus sentimentos, daquilo que é mal, daquilo que vai prejudicar a sua vida. Eu, sinceramente, eu não entendo por que alguns pregadores têm problema com o louvor. Eu não entendo, sendo que é bíblico. A gente traz aqui alguns trechos bíblicos onde Deus
fala a respeito do louvor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Se Deus habita no meio dos louvores, você pode colocar o louvor no ambiente onde você quer que Deus haja, né? No Velho Testamento a gente vê vários momentos em momentos de guerra, tá? Momentos cruciais, a própria construção do templo, né, amor? De Esdras. Sim. Aproveitando que você está mencionando alguns trechos bíblicos, né? O rei Ciro, quando ele dispensou o povo do exílio, Esdras foi um dos responsáveis pela reconstrução do templo, né, do segundo templo. E quando os alicerces desse templo estavam de pé, a primeira coisa que foi feita, os levitas começaram a adorar a Deus e a louvar a Deus com os seus instrumentos. Mas o interessante é que os sacerdotes estavam juntos. Nesse momento da adoração, os sacerdotes estavam juntos com ele. Tanto que quando nós lemos a palavra do Senhor, e quando é mencionada lá no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ele cita Arão. Arão que era o quê? Era levita e era sacerdote, né? Ou seja, então isso tem que ter essa comunhão, tem que existir. Quando Salomão também terminou a construção lá do primeiro templo, a palavra de Deus diz que quando a arca foi colocada, inserida dentro do templo, os levitas começaram a louvar a Deus com os seus instrumentos, a tal ponto que a glória do Senhor encheu a casa e os sacerdotes que estavam juntamente com eles não conseguiam ficar em pé. Nossa, isso é muito importante, isso que ele trouxe, gente, olha só, essa união entre sacerdote e levita, ela é muito importante. Por quê? Porque, de verdade, gente, quando eu ouço essa fala para os instrumentos, que agora eu quero ver sem emocionalismo, eu sinto, sinceramente, uma competição, né? A pessoa que está lá pregando, ela mesma pregou a palavra, só que ela não está confiando que aquilo que está acontecendo na igreja está vindo através do poder da palavra que ela pregou. Ela está se sentindo acuada, está se sentindo talvez diminuída, né? Pelos instrumentos. Porque quando eu estava falando, eu estava pregando, a igreja estava em silêncio ouvindo, que é o correto, gente. Você está pregando a palavra, a igreja tem que estar ouvindo. Agora, eles começaram a tocar, a igreja começa a glorificar e o Espírito Santo começa a agir. Então, o ego, essa é a verdade, a arrogância, né, a vaidade ministerial do pregador começa a ser atingida ali. Porque ele está vendo que Deus está agindo e que os instrumentos estão tocando. Então ele está pensando, peraí, deixa eu parar esses instrumentos aí para ver se isso aí que está acontecendo na igreja está vindo de Deus ou, né, ou não. Gente, eu não entendo, sinceramente. Ou seja, até o que a Kelly mencionou, parece uma competição, tô querendo tomar conta e não deixar que o outro apareça. Isso é tão sério que foge desse contexto, né, de união, de comunhão que deve ter. E além do que, os músicos estão no mesmo espírito, estão agindo ali diante do Espírito Santo. Então não tem como eu pedir. A palavra do Senhor até diz lá, quando fala de Paulo, né, que estava vendo aquelas discussões, enfim, aquele desentendimento, falou, eu plantei, Apolo regou, mas é Cristo que dá o crescimento. Então não é um só que aparece ou que tem que aparecer, ninguém tem que aparecer. Quem tem que aparecer é Cristo. É Cristo que tem que aparecer, então eles estão agindo ali no mesmo ambiente, no mesmo espírito, e é isso que a palavra do Senhor diz. Quando existe a comunhão, o Espírito Santo age, existe a unção do Espírito Santo. E é o que os músicos estão fazendo ali, naquele momento eles estavam fazendo aquilo, estavam direcionados pelo Espírito Santo, no mesmo contexto espiritual, todos assistindo a palavra, ninguém fora ali da comunhão, ou da fora doutrina. Estava todo mundo ali direitinho, quando começaram a tocar, e foi usado esse termo. O problema muitas vezes é o termo, né? Eu gostaria de só um minutinho de silêncio, que eu gostaria de falar alguma coisa. Vocês podem me dar licença, depois vocês retornam. Tudo é um jeito de falar. Agora, quando a gente coloca certos textos, certas frases, o perigo é tão grande que a gente pode entrar numa heresia. Por quê? Porque é algo que confronta a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz isso. E aquilo que você falou pra mim, né, amor? Às vezes você mata o músico. Sim. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque atrás daquele instrumento tem uma pessoa. E o diabo, ele quer matar aquela pessoa espiritualmente, ministerialmente, sabe? A gente vê cada abobrinha saindo de cima do púlpito, gente, que às vezes se o músico não estiver firme em Deus, ele larga o instrumento e nunca mais ele volta.
A palavra de Deus também diz sobre Paulo. Paulo e Silas estavam presos e oravam e cantavam hinos ao Senhor. Eu estava com essa palavra no meu coração. Ou seja, o que acontece? Quando eles oravam e cantavam hinos ao Senhor, aconteceu o terremoto e eles foram soltos. Cadeias foram soltas, libertação. Enquanto você está pregando e fazendo apelo, você sabia que tem muita gente lá na nave da igreja que está presa com correntes espirituais que ela não tem liberdade de levantar a mão e aceitar? Sabia? Que enquanto você está pregando, às vezes você está fazendo apelo, está fazendo convite e tem gente com cordas espirituais, tudo isso existe, gente. Cadeados espirituais, correntes espirituais, tudo isso é real, existe. E a pessoa está presa lá e ela não tem a liberdade de ir lá na frente aceitar Jesus. Ela não tem, às vezes o coração dela está fechado, ela não consegue abrir o coração para o Espírito Santo agir. E é às vezes através do louvor que está sendo tocado que aquela cadeia vai ser quebrada e ela vai ter a liberdade de aceitar aquilo que você está falando. Olha como que é importante a união. Até aproveitando o trecho, existem pregadores que falam assim, bom, nós já louvamos a Deus, nós já oramos, já cantamos, agora vamos para a parte mais importante, que é a palavra. Sem dúvida, a palavra de Deus é mais importante. Porém, o que a gente não pode esquecer é que todo louvor, ele tem que ser feito com base na palavra de Deus. Então, o mais importante é aquele período da pregação. Muitas vezes, a mensagem do culto é um louvor que foi cantado. É um louvor que é cristocêntrico e que está dentro da palavra de Deus. Então, muitas vezes, a mensagem do dia não está naquele momento do sermão, porque o sermão é um momento do culto separado para a ministração da palavra, da leitura e explanação da palavra de Deus. Mas não significa que Deus não falou, ou uma alma não foi convertida por intermédio de um louvor que foi cantado. Eu já ouvi testemunhos de maestros que se converteram ao Senhor ouvindo o hino de coral. Estava passando em frente a uma igreja coral, estava cantando, ele entrou na igreja e aceitou a Cristo por causa daquele hino. Porque o Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo por intermédio daquele hino que foi adorado a Deus, que foi louvado ao Senhor. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, desprezar os músicos da casa do Senhor. Pelo contrário, eles são fundamentais, se completa. A palavra do Senhor diz que é um corpo, né? Se completa. Nós somos um corpo, a igreja é um corpo e Cristo é a cabeça. Agora, a gente não pode querer, de maneira nenhuma, desprezar, humilhar. Tem músicos que são humilhados, envergonhados diante de um plenário, diante de uma igreja inteira, no microfone. Isso tem que acabar. Outra coisa, se você não gosta, né, por algum outro motivo, não sei como que a pessoa consegue não gostar de um louvor a Deus, né? Mas tudo bem. Se você não gosta, fala com os músicos antes. Você sabe que na igreja tem músico, avisa, né? Avisa, não gosto de fundo musical, tá, irmão? Nem no final. Pronto. Agora, uma coisa eu preciso falar, que é pra terminar. Vamos fechar esse vídeo que já tá muito longo. Eu nunca vi isso dar certo. Você que é pregador e tem esse costume de fazer os músicos parar pra provar pra igreja que o poder tá vindo da palavra que você pregou. Eu nunca vi isso dar certo. Isso é um balde de água fria na igreja. É ou não é, mano? Com certeza. Toda vez que isso aconteceu, o pregador passou vergonha. Ah, mas é porque eu não gosto de emocionalismo. A pessoa chega a usar o termo, se Deus é na minha vida, vai acontecer o Pentecoste. Para, né? Deixa eu só citar o Pentecoste não é porque Deus é na sua vida. O Pentecoste não é. Deixa eu citar uma situação. Eu tenho que citar isso. No dia onde nós estávamos e que foi feito, a gente estava fazendo louvor e o pastor pediu para que nós parássemos. Obviamente, nós paramos. Nós temos que ter obediência, não? Vamos parar. Por mais que não concordamos com a atitude dele, nós paramos. E acredite vocês que no outro dia, um outro pastor foi pregar, o pastor que estava dirigindo, que era o mesmo que pregou no dia anterior e pediu para a gente parar, ele achou que a pregação não estava chamando tanta atenção dos jovens e pediu para nós fazermos o fundo musical. Fazem vocês. Pediu para nós fazermos o fundo musical. Para o outro pastor que estava pregando. Porém, o pastor que estava pregando, gentilmente, já tinha pedido para nós não fazermos fundo musical, que ele não gostava. Tirava a concentração dele. E nós não fizemos. Qual foi a nossa resposta? Eu cheguei para um irmão que veio nos dar o recado e falei, informa o pastor que nós não podemos fazer o fundo musical porque o pastor gentilmente pediu para nós não fazermos, né? E ele está com a direção do culto porque ele está pregando.
Então nós não podemos fazer. Agora, no momento do apelo, nós faremos. E como o músico, e como o levita, como o cantor apanha. Meu Deus do céu, olha, eu não sei. Eu tô para ver um ministério que apanha igual o músico, tá? Tem muita gente que quando chega na igreja, a primeira coisa que ele quer fazer é cantar. Ah, eu quero cantar. Ninguém fala assim, eu quero pregar. A maioria das pessoas quer cantar, não quer pregar, né? Do ministério de pregação, o povo corre. Eu quero cantar, porque eu acho lindo cantar. Meu Deus do céu, vocês não têm noção de como você apanha, de como você vira alvo do diabo, né? Aliás, a gente sabe por quê, né? A gente sabe que Lúcifer, ele tem um problema com louvor, ele tem um problema. Ele foi lançado fora do céu e levou a sua harpa, continua fazendo música, inclusive, tá? O diabo continua compondo as suas canções, ministrando a vida de muita gente, agindo através da música. Então ele não abandonou a música, não. Ele continua agindo através da música. Então quem louva a Deus, quem adora a Deus, quem é instrumento de Deus através do louvor para alcançar almas, sabe? Almas, que é onde está a emoção. Às vezes você está se emocionando, é sua alma que está se abrindo, sabe? Tem que se emocionar mesmo, sabe? A gente se emociona assistindo uma novela, assistindo um filme endemoniado. Por que não pode se emocionar ouvindo uma canção? Uma adoração a Deus, né? A mesma coisa que você lê para mim a morte de Cristo. Pega a palavra e lê o texto onde conta a crucificação de Cristo. Você se emociona. Isso não tira o poder daquela palavra. Mas você se emociona. E você tem que se emocionar sim, porque você tem uma alma. Você não é um pedaço de pau. Entende? Então é isso. Falou o que tinha que falar? Sim, com certeza. Já feito o que tinha que ser feito. Já falei o que precisava. Feito o que tinha que ser feito, manda pro pregador que você conhece, não faça isso, que não dá certo, viu? Isso é um balde de água fria na igreja, porque Deus não se agrada disso não. Essa competição aí, tá? Você tá querendo saber por onde tá entrando a presença de Deus, não interessa por onde tá entrando, interessa que ela tem que entrar, né? E Deus habita no meio dos louvores, graças a Deus que nós sabemos disso, amém? Que esse vídeo possa edificar a sua fé, compartilha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, procurar o Instagram Kelly Salles Oficial, também nós estamos lá todos os dias, dando bastante conteúdo espiritual para elevo da sua fé. Deus abençoe e fique firme. Tchau, pessoal, fique com Deus. Em nome de Jesus. Tchau.